Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estou começando agora um novo quadro aqui no meu canal do YouTube. O que a Bíblia diz sobre? Nós vamos debater toda semana algum assunto à luz da Bíblia. A ideia é que a gente possa saber exatamente o que fazer, o que não fazer e aquilo que agrada a Deus. Hoje eu vou falar sobre um tema que mexe com todos nós: a inveja. A inveja é um sentimento muito presente no dia a dia de cada um de nós. Talvez você não sinta, talvez você sofra. A inveja, ela prejudica muitas pessoas. E a ideia do quadro, o que a Bíblia diz sobre, é abrir os seus olhos para esse assunto, para que você saiba exatamente como agir. Na minha própria vida, quando eu fui aprendendo o que a Bíblia diz sobre o que Deus pensa sobre determinadas situações, palavras, atitudes, eu comecei a evitar fazer cada uma delas. Porque uma coisa é o nosso impulso. Você fala, eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso. E outra coisa é, mas eu não posso, porque isso desagrada o coração de Deus. Uma das coisas que são mais fortes na minha cabeça, no meu dia a dia, é o conceito da justiça de Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia tem um monte de promessa para os justos, não para os religiosos. Para os justos, não para os que vão à igreja todo domingo. As promessas são para os justos, e justo é aquele que faz a vontade de Deus. Por isso é muito importante você entender o que a Bíblia diz sobre os mais variados assuntos. Aliás, se você quer contribuir com esse quadro, Flecha, coloca nos comentários qual assunto, qual tema você gostaria de ver aqui. E não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever. Se você ainda não está inscrito nesse canal, a hora é essa. Manda sua sugestão. Colabora aqui, com certeza eu vou ler o que você escreveu e quem sabe não pode inspirar o próximo quadro, o que a Bíblia diz sobre. Vamos lá, o assunto de hoje é inveja, tá? E eu quero compartilhar com vocês que a inveja não é exatamente quando você quer ter o que o outro tem. A inveja, às vezes ela pode até ser confundida com cobiça, mas a inveja é um sentimento terrível, em que a pessoa não quer que o outro tenha algo que tem. O sentimento é tão ruim dentro dela, ela está tão incomodada com o sucesso alheio, que ela não quer ter o sucesso do outro. Ela não quer que o outro tenha o sucesso. Ela não está incomodada com o carro do outro. Ela não quer que o outro tenha o carro. A inveja é completamente destrutível. É um sentimento horroroso e eu vou te explicar, à luz da Bíblia, o que a palavra de Deus diz sobre a inveja, tá? Provérbios 14:30. Eu vou ler para você 5 versículos hoje. Provérbios 14:30 diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Vou ler em outra versão. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Se está na Bíblia, é verdade. Então, fica muito claro nesse primeiro versículo aqui, Provérbios 14:30, que a inveja é um sentimento nocivo, ou seja, faz mal à sua saúde. A Bíblia diz que a inveja apodrece os ossos. Ao final aqui do episódio eu vou te dar dicas para como você vai lidar com isso, porque olha só, a gente tem que parar com essa coisa de mas isso não acontece comigo, eu sou um ser de luz maravilhoso. A inveja bate na porta de todos nós. O medo bate na porta de todos nós. O espírito competitivo em excesso bate na porta de todos nós. A Bíblia diz que nós devemos estar vigilantes. A Bíblia fala que a gente precisa estar atento. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então, esses sentimentos ruins vão bater na porta de todo mundo, inclusive na sua. O que a gente precisa é começar a entender como isso começa, o que isso vai trazer e como tirar da gente. Por isso eu estou gravando
aqui a primeira aula do que a Bíblia diz sobre inveja, para a gente poder começar tirando da gente algo que apodrece os nossos ossos. Segundo a Bíblia, Provérbios 14:30. Vou ler agora Tiago 3,16. Olha só o que diz aqui. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Onde há inveja e egoísmo, há toda sorte de males. É como se a inveja fosse um imã de problema. É como se a inveja fosse um imã de situações ruins. Então, a pessoa que está nutrindo inveja dentro dela, inveja do outro, da outra, da vizinha, do vizinho, ela está com um imã de maldade ligado. Por isso você precisa ficar muito atento e entender que não é só um sentimento ruinzinho que daqui a pouco passa. É uma semente podre que você deixa no seu coração. A inveja, ela não vai aliviar o que você sente. Ela vai atrair um mal para você. Livre-se da inveja o quanto antes, porque senão ela te derruba. E aí fica muito mais difícil levantar. Terceiro versículo que eu vou ler para você hoje está em Gálatas 5, do 19 ao 21. Diz assim: pois as obras da carne, aqui é o apóstolo Paulo, são impureza, prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, heresias, invejas. E aí ele completa: homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, contra as quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha que sério que o apóstolo Paulo está compartilhando com a gente. Não sei se você tem noção, mas o apóstolo Paulo foi um ser humano escolhido por Deus para pregar o evangelho ao mundo não judeu, que é o meu caso, eu não sou judeu. Então eu sou, como diz a Bíblia, gentio, né? Seria enquadrado na classificação dos gentios. Paulo é chamado a pregar aos gentios, eu e você. E ele está dizendo aqui: as pessoas que cometem inveja não herdarão o reino de Deus. Isso é muito sério. A inveja aqui é um pecado. A inveja é um pecado. Porque se algo te tira do reino de Deus, o pecado é desviar-se do alvo. Vamos lá. Desviar do alvo. Qual é o alvo? Jesus. Se você vai em direção ao alvo, você ganha a vida eterna, o reino dos céus. Agora, se algo te tira desse alvo e te impede de entrar no reino dos céus, esse algo é pecado. Inveja é um pecado. Desejar que o outro não tenha é um pecado. Abra o teu coração para a palavra que traz vida. Compartilhe esse link com pessoas que precisam ouvir essa palavra, essa verdade, essa mensagem. Só de compartilhar esse link, você já está ajudando a mudar vidas. Só fazendo com que seus amigos, suas amigas, pessoas, até mesmo da sua igreja, possam assistir e entender o que a Bíblia diz sobre inveja. E daqui a pouco eu vou contar o que você precisa fazer para se livrar disso de uma vez por todas. Vou para mais um versículo de hoje, o quarto. 1 Pedro 2:1. Livrem-se, portanto, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda a espécie de maledicência. Aqui é um alerta que Pedro está deixando. Livrem-se disso. Livrem-se disso. Último versículo de hoje, Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Repara só que Êxodo, ele está no Velho Testamento. E os 4 que eu li para você, os 3, Tiago, Gálatas e Pedro, Novo Testamento. O primeiro, Provérbios, Velho Testamento. Então a gente tem aqui a presença de orientações sobre a inveja, ou melhor, contra a inveja, no Novo Testamento e no Velho Testamento. E Êxodo é o início da Bíblia, é Deus falando para o povo que ele escolheu. Aqui ele está falando da cobiça, que ela é prima da inveja. Você querer o que o outro tem. Você fica cobiçando. Eu quero ter o carro do vizinho. Eu quero. Ele está falando
pesado aqui, ó. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Isso aqui é o Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor das guerras, dizendo para você, não cobiça, não tenha inveja, não queira ter o que o outro tem e não queira de forma alguma que o outro não tenha aquilo que ele tem. A inveja apodrece os ossos, traz para perto de você toda sorte de mal. Daniel, mas e agora? O que eu faço para me livrar da inveja? Porque eu já falei aqui no início e vou repetir, não existe essa de, eu sou um ser de luz, eu sou bonzinho. Não, a inveja bate na porta de qualquer um. Se você descuidar, o sentimento está ali, ó. A gente tem carne, tá? E a carne, ela busca essas coisas. A gente precisa vigiar, fortalecer o espírito a cada dia mais, para que o nosso espírito que milita contra a carne vença essa batalha. Então não adianta achar que não vai acontecer com você. Pelo contrário, entenda que você precisa fortalecer o seu espírito. E aqui é a primeira dica de hoje para você vencer a inveja e qualquer outro mal. Fortaleça o seu espírito. Como eu faço isso, Daniel? Lendo a Bíblia, fazendo jejum, adorando a Deus. Busque o reino dos céus. Busque as coisas do alto, porque aí você fortalece o seu espírito. E o seu espírito vence a carne. Agora, se você está se abastecendo com coisas que alimentam a sua carne, que saciam a sua vontade e o seu desejo, aí você fica mais frágil para resistir à inveja. Você já aprendeu aqui tudo de mal que a inveja traz. O ponto número 2, vou botar aqui, fortalecer o espírito. Importante que você anote isso também, tá? Porque de vez em quando você precisa rever essas anotações e colocar em prática, porque a gente vai se esquecendo. A vida é muito dinâmica, de um lado para o outro a gente está correndo e tem que trabalhar, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente esquece do que é importante e coloca o urgente na frente, e é nessa que a gente erra, é nessa que a gente tropeça. Um homem, uma mulher não tropeça numa montanha, ele tropeça numa pedra pequena, quando está distraído, quando está olhando em outra direção. Então mantenha os seus olhos no foco, na direção certa, e aí você não vai tropeçar. Porque a pedra vai até aparecer no seu caminho, mas você vai ter toda a condição de desviar e seguir em frente. Aliás, você é uma flecha. Flecha só para no alvo. Nunca se esqueça disso. O ponto número 2 para a gente aqui, vencer a inveja, é você mudar o seu pensamento na marra. Como é que é isso? Veio o sentimento, imediatamente você fala, eu não vou pensar sobre isso, e começa a pensar em outra coisa. Você manda na sua mente. É óbvio que muitos pensamentos surgem e a gente não controla eles. Mas quando você se dá conta do que está acontecendo, você consegue mudar a forma de pensar. O que você está pensando? Pensa em qualquer outra coisa, menos na inveja. Ponto 3. Eu vou te falar uma frase que me ajuda muito. Quando eu enfrento uma situação que eu não gostaria de estar passando. E não quer dizer que eu não deva estar passando. Porque a gente quer sempre moleza. A gente quer que tudo seja suave. A gente ora, Deus, livra-me do mal o tempo inteiro. Mas às vezes é numa provação, é num problema que a gente vai amadurecer e se tornar melhor. É no processo que a gente cresce. Mas quando eu me encontro numa situação em que é incômoda para mim, e às vezes você vê alguém que talvez, no seu julgamento, não mereça estar naquele pódio, diante daquele holofote, e aí vem um sentimento ruim dentro de você, o meu conselho é que você fale para você mesmo, e até em voz alta, Deus sabe de todas as coisas. Se você estiver numa situação ruim, se você estiver enfrentando uma adversidade, ao dizer Deus sabe de todas as coisas, você está reconhecendo a soberania de Deus. Nós aqui somos cristãos. Se você ainda não é um cristão, uma cristã, eu te aconselho a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você tiver dúvidas sobre isso, pode me procurar no direct do Instagram, eu vou te responder. Pode deixar uma mensagem aqui. Quero saber mais, quero mais. Eu vou entrar em contato com você. Agora, uma vez que nós somos cristãos, nós seguimos a Cristo, a Jesus Cristo de Nazaré, nós temos que nos submeter à soberania de Deus, porque Ele criou os céus e a terra. Ele é o roteirista da sua vida e nada sai do controle daquele que criou os limites da terra. Se a situação é difícil para você, eu enfrento muitas situações difíceis, eu simplesmente falo, Deus sabe de todas as coisas. Isso me acalma. Quando vem um sentimento ruim, eu falo, Deus sabe de todas as coisas.
Se eu estou passando por isso, é porque Ele sabe e Ele permitiu. Porque Deus não vai permitir você passar por algo que Ele não queira. Ah, Daniel, mas pode ser algo ruim. Mas esse algo ruim pode ser o processo. Se Jonas não tivesse ido parar na boca de um peixe, na barriga de um peixe, de uma baleia, um grande peixe, ele não teria causado tanto impacto em Nínive. Se Sadraque, Mesaque e Abidnego não tivessem sobrevivido à fornalha, eles não seriam um testemunho mundialmente conhecido. Para sair da fornalha e virar uma referência, eles tiveram que entrar. Daniel na cova dos leões. Ele é conhecido pelo problema que ele teve que enfrentar e Deus o fez vencer. O problema não é passar por uma dificuldade. O problema não é enfrentar uma adversidade. O problema é perder a fé naquele que escreveu a sua história. Aqui que está o problema. Então, para você superar a inveja de qualquer outro sentimento ruim, eu te sugiro que você reconheça a soberania de Deus. E entenda, Deus sabe de todas as coisas. Isso vai passar. Você se acalma, coloca os seus sentimentos no caminho certo e segue a direção que precisa seguir. É dessa forma que você vai vencer. É dessa forma que você vai superar algo que corrói os ossos, apodrece a vida e atrai toda sorte de mal. A inveja é um imã de problema, é um imã de confusão, é um imã de adversidade. Como diz Pedro, aqui em 1 Pedro 2:1, livrem-se, portanto, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda sorte, toda espécie de maledicência. Esse foi o nosso primeiro quadro, o que a Bíblia diz sobre. Eu estou muito feliz em estar compartilhando aqui com você dessa forma a palavra de Deus e também são conselhos, dicas para você aplicar no seu dia a dia e ser uma pessoa melhor e ser uma flecha que aponta a direção para as pessoas e que faz a diferença onde estiver. Aqui, no livro das histórias eternas, tem o conhecimento que você precisa para superar tudo que se levanta contra você. Porque é aqui que você entende que existe um Deus que abre caminho onde não existe. Um Deus que traz à vida o que morreu, que muda o impossível e faz o fraco forte. E vence o exército que é muito superior. O Deus que, com a própria voz, criou o mundo. Ele escreveu a sua história e Ele sabe qual é o teu próximo passo. O meu conselho é que você pergunte a Ele e siga em frente. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente vai se ver em breve no próximo quadro, o que a Bíblia diz sobre. Se você tem alguma sugestão de tema, coloca nos comentários que eu vou ler. E quem sabe não vai inspirar o próximo episódio. Muito obrigado, Flecha. A gente vai se ver em breve. E eu te desejo saúde e paz.